vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. E eu tenho certeza absoluta, né? Certeza absoluta. Dizem que certeza, que a gente vai aprender algumas coisas, outras a gente vai rever, porque eu vou começar um estudo aqui hoje sobre o tabernáculo de Deus, a presença de Deus no nosso meio. E isso é por conta do amor de Deus. E eu entreguei essa casinha aqui para todo mundo durante a semana, domingo passado. E aqui está dizendo que hoje a gente vai orar pela vida sentimental. Não vou falar sobre vida sentimental, mas nós vamos orar pela vida sentimental. Quando se fala de vida sentimental na igreja, pensa logo em casamento, namoro, filho. Não é isso não. Vida é sentimentos de modo geral. Amém, pessoal? Vai incluir também o sentimento amoroso, mas outros sentimentos fazem parte da vida do ser humano. Não é só o amoroso. Nós vamos orar um pouquinho para que nós tenhamos um coração que os sentimentos que estiver dentro dele sejam os mesmos sentimentos de Deus. Porque esse é o desejo de Deus. Primeiro ele diz que nós temos a mente de Cristo. Depois ele fala que vai habitar dentro de nós. E depois ele diz que o Espírito Santo derrama em nossos corações o amor de Deus. Então Deus diz para que, se a gente tiver que pensar alguma coisa, que a gente deve pensar nas coisas que são do alto. Então, pelo que as Escrituras mostram para a gente, pensamento e sentimentos é o que Deus, o pensamento e sentimento que Deus quer que a gente tenha, são os mesmos que Ele tem. Só que lá em Pedro fala que nós temos a condição de nos tornarmos participantes da natureza divina de Deus. Aos olhos humanos, isso é algo impossível. Mas a Bíblia diz para a gente que a gente tem essa condição. Então, há uma possibilidade. Se há uma possibilidade, eu preciso entender o que eu preciso fazer para alcançar isso, então. Se Deus dissesse é impossível, você nem tentaria. Mas se Deus diz é possível, então eu preciso saber o que eu preciso fazer para alcançar isso. Amém, pessoal? Então nós vamos falar o seguinte: Deus, Ele envia Moisés ao Egito, liberta o povo, e o povo começa a caminhar no Egito. Isso a gente fala muito aqui na igreja, porque é o princípio do nosso aprendizado. Eu preciso entender que Deus, Ele quer estar no nosso meio. Porque o inimigo, ele planta muitas sementes ruins na mente e no coração do ser humano. Mas quando a palavra de Deus entra e começa a despertar, para que a gente possa perceber que Deus dá um valor enorme para nós. Tanto é que Ele nos comprou. E a Bíblia diz que foi com o sangue do próprio Deus, o sangue de Jesus. Não há outro método ou outro meio para se comprar o ser humano, a nossa vida. Nem todo ouro, nem toda prata existente no planeta seria possível de comprar uma única vida. Não tem preço. Uma vida não tem preço. Amém, pessoal? Então, Deus, quando Ele cria o homem, o ser humano, o desejo e a vontade dele era estar no meio do ser humano, convivendo no meio. Tanto é que a Bíblia mostra para a gente que todos os dias, no cair da noite, Deus ia ao jardim para conversar com Adão. Todos os dias. E dar a Adão instruções. E uma das instruções que Deus deu para o Adão
foi para que ele não tocasse em uma determinada árvore, porque se Adão tocasse naquela árvore, Deus iria se afastar. E esse afastamento de Deus, o próprio Deus deu o nome de morte. Uma morte espiritual. Não a morte física, mas uma morte espiritual. O que significa então essa morte espiritual? Viver longe de Deus. Não mais ouvir a voz de Deus. Não consegue mais ouvir a voz de Deus. Olha o que diz Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Nós sabemos que Deus, olha aqui, não ouve a pecadores. Ele não ouve pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua, esse ouve. Então Deus não ouve a pecadores. O tocar na árvore, Deus dá o nome de pecado, erro. Pecado significa errar o alvo. Quando o homem desobedece a Deus, ele comete um erro. Ele comete um erro. E esse erro gera separação de Deus do ser humano. E aí, lá em Romanos, a Bíblia vai dizer para a gente que todo mundo que nasce de Adão, nasce no pecado. Todo mundo que nasce de Adão, nasce longe da presença de Deus. O Isaías 59, versículo 1 e 2, mostra para a gente que o pecado separa a gente de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então, nós estamos começando a entender que o desejo de Deus é estar no nosso meio, é ter comunhão com o ser humano. Tanto que ele, todos os dias, ia conversar com Adão, e instrui o Adão a não tocar naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se tocasse, iria se separar de Deus. Ele não ia mais ouvir a voz de Deus. E nem também iria conseguir mais falar com Deus, porque ele diz que a iniquidade faz divisão. Os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não ouça. Acabou o diálogo, acabou a comunhão, acabou a intimidade. E aí, então, Deus vai destituir o homem da glória dele. Romanos 3, 23 fala isso para a gente. Todos pecaram e destituídos estão, olha lá, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E isso foi algo muito difícil, porque o homem começa a buscar outros meios de satisfazer a ausência de Deus na vida dele. Essa é a verdade. E então o homem começa a criar para si deuses. Aí tudo aquilo que trazia algum tipo de benefício para o ser humano, eles começavam a cultuar aquilo como se fosse um deus. Por exemplo, um rio. Um rio dá para o homem o alimento, o peixe. O homem conseguia ter a sua plantação por conta do rio. A água. O homem começa a perceber que um rio dá benefícios para ele. E aí ele começa a cultuar o rio como um deus. A gente conhece claramente
pelo menos 2 rios que são vistos, e a Bíblia mostra para a gente como deuses. É o rio Nilo e lá na Índia, que eu esqueci o nome do rio lá agora da Índia. É o Rio Gange, que são deuses. Eles são cultuados. A Índia, outro dia eu vi um documentário que as pessoas, quando elas morrem, são jogadas dentro do Rio Gange. As pessoas convivem ali com os cadáveres boiando, porque o rio é um deus. A vaca na Índia é Deus. O rato é Deus. Em alguns lugares, a lua é Deus, o sol é Deus. Fora os objetos, as imagens que se fazem de gesso, na época fazia de madeira, de ouro, de prata. Tudo isso para tentar tapar o buraco que ficou dentro do ser humano com o distanciamento de Deus. Porque o ser humano, ele gosta de cultuar, ele adora, ele exalta. Essa é a verdade. E então Deus resolve. Ele diz, eu vou preparar um povo para mim. Isso muito tempo depois. A gente conhece essa história. Ele chama o Abraão. A Bíblia vai mostrar para a gente que o Abraão e todos que conviviam, que eram vivos naquela época do Abraão, eram idólatras. E Deus chama o Abraão e fala assim, sai desse meio. Vai a uma terra que eu vou te mostrar. Então, em Abraão foi o início da reconciliação de Deus com o ser humano. Foi com Abraão. Depois lá do pecado, ele chama o Abraão e diz, Abraão, eu vou fazer de ti um povo para mim. E aí tem uma etapa muito grande, um período muito grande, até o começo dessa nação que Deus prometeu construir através de Abraão. Para vocês terem uma ideia, o Abraão foi chamado com 75 anos, e o primeiro filho foi aos 99, aos 100 anos, quase 100 anos, diz a Bíblia. Um período de 25 anos. E se você parar para estudar, vão dizer para você que para você mudar a cultura de um povo, é mais ou menos 20 anos que demora isso. Começa com as criancinhas já na escola. Daqui a 20, quando essa criança tiver 20 anos, o meu aprendizado e o teu, como quando éramos criança e adolescente, já não existe mais. Aí chamam a gente de ultrapassados. Você pega um celular, dá na mão de uma criancinha de 2 anos, ela brinca com o aparelho, bota na minha mão, eu sei fazer algumas coisinhas, mas mesmo assim, muito limitado. E daqui para frente, a tecnologia está tomando conta de tudo. Já dizem por aí que na China as pessoas já estão começando a olhar para a televisão, pensa, liga, e a televisão vai ligar. Sabiam disso? Que não vai ter mais o aparelho de telefone, você vai conseguir controlar ele com a tua mente. Aí você fala assim, pastor, mas isso aí é impossível. É impossível? Você já observa que você liga para uma empresa dessa qualquer, quem te atende? É um computador. Deseja falar com um dos nossos atendentes? Tem um país aí, eu esqueci o nome desse, que é a Indonésia, se não me engano, que colocaram um computador, a IA, a inteligência artificial, para ser a ministra
Eu esqueci qual o ministro. Não sei se é o da anticorrupção. Ministra da anticorrupção. Um computador fazendo o papel de ser humano. Antes você passava pelo pedágio ali, tinha uma pessoa para te atender. Hoje não tem mais. Dificilmente você passa por uma cancela daquela, tem uma pessoa ali. O mundo está completamente diferente. Só que, voltando para o nosso texto, a gente vai observar que o homem foi chamado por Deus, foi chamado para que o Abraão foi chamado para construir um povo diferente daquele povo que havia até então. E esse povo diferente que Deus chama Abraão para começar através dele, é o povo que Deus vai chamar dele, povo de Deus, meu povo. Um povo que vai me servir, um povo que vai me adorar, um povo que vai me exaltar. Ele diz, um povo que não terá outro Deus diante dele, apenas a mim. Esse é o plano original de Deus. Fazer para ele um povo que não olha para outros deuses e só para ele. E esse processo, como eu disse no começo, demorou 25 anos. 25 anos. Para que o primeiro filho nascesse, dali nasceu Esaú e Jacó. De Jacó nasceram 12 filhos. Vai fazendo os cálculos dos anos. O Isaac cresceu. A Bíblia fala que o Isaac já estava velho. Depois veio o Jacó. Só o Jacó trabalhou para ter a sua esposa. Quantos anos? 14. Depois mais 6 anos. 20. Observa que o tempo é fundamental. E a partir de Jacó é que começa a construção, ou a formação, é a melhor palavra, do povo de Deus. Só no deserto ficaram andando 40 anos para se estabelecerem lá, na terra que Deus preparou para eles. Então, o tempo diz muita coisa. Um costume demora-se tempo para se construir. Para deixar um costume antigo também não é fácil. Mas a gente, quando eu digo a gente, eu digo o ser humano, ele só vai conseguir abandonar uma prática que aborrece a Deus se ele começar a praticar as coisas que agradam a Deus. Não existe possibilidade de eu começar a servir a Deus com honestidade, com amor, com carinho, se eu ainda estiver sendo guiado e influenciado por outras entidades. Por isso, Deus traz você para Ele e reconcilia o homem com Deus, mas deixa a escolha de Deus, ou melhor, a escolha do homem, se quer Deus ou não. É por isso que quando você se converteu, alguém te perguntou, você aceita Jesus como seu Senhor? Eu aceito. Glória a Deus. Não quero saber de Jesus. A gente não pode fazer nada. Mas o Espírito de Deus está trabalhando para convencer aquela pessoa de que a atitude que ela tomou não foi uma boa atitude. Foi uma atitude errada. Então, nós vamos começar a falar hoje sobre essa aproximação de Deus.
E ele só se aproxima de nós por conta do amor. Se não fosse o amor dele, nós talvez nem estaríamos mais nesse planeta. Nem existiríamos mais. Porque a intenção do diabo é matar, roubar, é destruir. Se Deus não vem habitar conosco, provavelmente, a gente não pode afirmar, porque é algo que não aconteceu, esse mundo estaria completamente destruído. O mundo só existe por conta da presença de Deus nesse mundo. E se a presença de Deus não estivesse aqui nessa terra, o mundo já não existiria mais. E eu afirmo isso porque o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Imagine se não tivesse ninguém para confrontar com ele. Como não estaria esse mundo hoje? E quem é que permite que Deus more aqui? Somos nós. Sou eu e você. Que aceitamos a Cristo e Ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de nós. E aí, então, Ele vai dizer para mim e para você nas Escrituras que nós representamos Ele aqui na terra. Ele vai dar para mim e para você poder e autoridade sobre o maligno. E vai mostrar para mim e para você que o diabo é o nosso inimigo e que a gente não pode abrir as portas para ele. Não dê lugar ao diabo. E ele também vai dizer para a gente o seguinte: se aproxima de mim, me busca cada vez mais, para que você seja cada vez mais forte. Essa é a verdade. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje para ter a nossa mente aberta, o nosso coração bem aberto, para ser alicerçado nos ensinamentos de Deus e cada vez mais fortalecidos e edificados sobre as Escrituras. Deus, ele disse para Abraão: Abraão, o teu povo, aquele que vai nascer de ti, ele vai ficar durante 400 anos escravo em uma terra estranha. Deus anunciou isso para o Abraão, que o povo dele seria escravizado numa terra estranha. Um certo tempo, eu buscando em Deus, eu perguntei: Deus, por quê? Por que o teu povo foi escravizado durante tanto tempo? E Deus, ele fala comigo que era dessa maneira que o povo conseguiria crescer e se tornar uma nação. Que se não fosse o Egito, o povo de Deus não iria se multiplicar. Porque naquela época, um povo, uma nação, ela invadia a nação mais fraca e menos numerosa. E matava todo mundo, escravizava todo mundo. Era a lei do mais forte. Era a lei do dente por dente, olho por olho, dente por dente. A Bíblia vai mostrar para a gente em Êxodo capítulo 1, que o povo de Deus tinha 70 pessoas apenas. Deixa eu achar aqui, Êxodo capítulo 1. Coloca para mim. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, com Jacó. Cada um entrou com a sua. Ele vai dizer o nome dos filhos de Jacó: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram
70 almas. José já estava no Egito. Então, o povo de Deus, quando foi para o Egito, eles eram apenas 70 almas. E ali dentro do Egito, vai mostrar para a gente que eles cresceram e se multiplicaram e se tornaram muito grandes. E quanto mais eles sofriam ali dentro, maior eles ficavam. Versículo de número 12. Observe bem. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos dele. Então, Israel estava no Egito, o povo de Deus estava no Egito, eles estavam sendo escravizados, mas o propósito era que eles crescessem e multiplicassem, porque fora da proteção do Egito, eles não iriam conseguir crescer e multiplicar. Fora da proteção do Egito, o povo de Deus estaria vulnerável aos ataques dos inimigos. E provavelmente, a gente não sabe, por isso é provavelmente, não conseguiriam crescer e se formar uma nação. Deus disse para Abraão: eu vou tirá-los de lá com mão forte. Eles vão ficar lá, mas eu vou tirar eles de lá. E então Deus, depois de 430 anos, levanta Moisés. Moisés vai ao Egito. Nós conhecemos a história, principalmente aqui o pessoal de Bento Ribeiro, que eu falo muito sobre isso. E ele luta contra o faraó e liberta o povo. E aí eles começam a caminhar para a terra prometida, que é Canaã. Mas no meio do caminho, lá no capítulo 25 de Êxodo, olha o que Deus vai dizer para Abraão, ou melhor, para Moisés. Versículo 8, 25, versículo 8. Então me farão um santuário. Olha aqui agora. E habitarei no meio deles. Aqui Deus, versículo 9, vai. Aqui Deus, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, aqui no meio do deserto, um Deus todo-poderoso, o único Deus, na verdade, Criador dos céus, Criador da terra, que criou o ser humano. Esse Deus que mora lá nos céus, a Bíblia fala que a casa de Deus é nos céus, e é. Esse Deus, ele está pedindo a Moisés, para Moisés construir uma casa para ele no deserto. Uma casa de plástico. Um Deus que mora num lugar onde as ruas são de ouro, quer morar numa casa de plástico no meio de um deserto. Isso para ficar do lado do povo dele. E isso para ficar do lado do povo dele. O amor é capaz de fazer isso com uma pessoa. Uma pessoa que ama, se ela está do lado da pessoa amada, ela passa e enfrenta qualquer que seja a luta. Qualquer que seja a dificuldade, ela vai estar ali. E esse é o amor de Deus. A demonstração é a prova do amor de Deus. E isso até aqui. Porque esse é o princípio da salvação. Lá no versículo 40,
vai dizer assim, ó, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo. Ó, atenta, pois, que façais conforme o seu, que foi o quê? Mostrado no monte. Então, Moisés está 40 dias e 40 noites conversando com Deus lá no monte. E Deus dá as leis, nós pregamos semana passada, Deus dá as normas, os estatutos, e também orienta Moisés a construir um tabernáculo no meio do deserto. Só que esse tabernáculo que Moisés iria construir deveria ser idêntico ao que está lá nos céus, aonde é a casa de Deus. Moisés, então, ele começa a construção desse templo, desse tabernáculo. E Deus vem morar nesse tabernáculo. E então Deus deixa um móvel que ele vai chamar de Arca do Concerto, para representar a presença de Deus na terra. Nós temos o desenho do tabernáculo ali, e eu vou lhe mostrar. Ele vai te mostrar aqui o desenho, aqui, o tabernáculo. Esse é o tabernáculo. Esse tabernáculo, ele monta e desmonta, ele é móvel, porque o povo morava em tendas, está vendo? Isso aqui são a casa deles, ó. Cada casa dessa aqui, cada área dessa, é uma família que mora. É uma família. E não estão aqui de forma aleatória. Deus instruiu até que lugar a casa de cada um ia ser colocada. Então, esse tabernáculo, está vendo? Ele é dividido em 3 partes. Essa primeira aqui lá de fora, então essas pessoas. E esses 2 aqui cobertos tem 2 lugares aqui. A primeira parte e a segunda parte. Aqui do lado de fora é conhecido como pátio. A primeira parte aqui, separada, é lugar santo. E a outra parte é Santo dos Santos. Aqui está dividido apenas com um véu. Um véu esse que você coloca no bebê de criança, para mosquito no... É isso aí. A noiva, quando vai casar, aquele negócio grandão assim, e aquilo chama véu. É um véu, apenas um pano. Apenas um véu separa o lugar santo do lugar santo dos santos. E isso aqui é algo muito importante. E se eu fosse você, daqui para frente não faltava mais nenhum domingo. Porque a gente vai aprender coisas importantíssimas sobre isso daqui. Que vai ser a base da sua conexão, do teu envolvimento, da tua intimidade com Deus. Eu já tenho, vai ter mais. Aprenda uma coisa. Deus é ilimitado. E você pode buscar Deus, e quanto mais você buscar, mais dele você vai ter. Mais dele você vai ter. Então, coloca aqui a Arca da Aliança aí para mim. Esse aqui é a Arca da Aliança que eu falei aqui agora. Essa Arca da Aliança, essa tampa aqui, ó, é chamada de propiciatório. E aqui tem um querubim, 2 querubins, um de frente para o outro. Coloca no tabernáculo, por favor. Essa arca ficava aqui dentro, no lugar Santo dos Santos.
esse fogo que vocês estão vendo aqui foi o dia da inauguração do tabernáculo. O dia em que o tabernáculo foi inaugurado, esse fogo desceu. Desceu aonde? Coloca a arca de novo. Desceu aqui, ó, bem no meio desses dois querubins. E a partir desse momento, então, essa arca passou a representar Deus na terra. Então, observa que antes da vinda, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o que representava Deus nesse mundo era uma arca, chamada de Arca da Aliança. A aliança que seria feito e foi feita através de Jesus com o ser humano. Então, para onde o povo de Israel fosse, essa arca ia na frente. Para onde fosse a arca, significaria que Deus estava com eles. E aqui no tabernáculo, lá no tabernáculo, você vai ver que tem aqui um imóvel aqui, ó. Isso aqui é um altar. E também tem uma bacia de água, está bem pequenininha aqui, tá vendo? Uma bacia de água e o altar. Nesse altar aqui, por baixo dele, tinha fogo. E esse fogo, diz a Bíblia, não podia, em hipótese alguma, apagar. É por isso que fala que o fogo do altar não se apaga. É esse altar aqui. E então, nesse momento, Deus ele institui uma forma de perdoar as falhas do povo. Aqui ele começa, Deus, ele começa a implantar o sacrifício de Jesus. Mas, por enquanto, ele está orientando ao povo a que, quando cometesse algum tipo de pecado, que eles fizessem um sacrifício. Porque lá em Hebreus vai dizer para a gente que não existe outra forma de se perdoar pecado, se não for por derramamento de sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Ó, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então Deus ele constitui o sacrifício de animal para perdoar os pecados do povo. A gente vai estudar mais para frente que Deus não se agradava disso. Mas ele aceitava. Mas isso não fazia ele feliz. Mas ele aceitava. Olha o que eu vou te falar agora. Em Adão, quando o homem pecou, o que foi que Deus fez? Se separou do homem. E agora que ele chama Abraão e ele constitui para ele um povo, 3 milhões de pessoas, ele está dizendo o seguinte: eu não vou mais me separar do homem por conta do pecado. Eu vou arrumar um jeito de perdoar esse pecado. E o jeito que Deus arrumou foi esse: sangue. Quer dizer, alguma vida precisa ser punida
precisa pagar. Um inocente vai pagar pelo erro de um culpado. Existia outro ser humano qualquer que fosse inocente, que não errasse? Não. Mas o animal não comete pecado. Animal não comete pecado. E então Deus disse, não, vou fazer o seguinte, não. Eu vou aceitar o sangue desse animal. E então nesse altar, coloca lá para mim, por favor. Nesse altar aqui, lá no tabernáculo, nesse altar aqui, onde o fogo não pode se apagar, é onde acontecia os sacrifícios. Os sacrifícios para perdoar o pecado das pessoas. Então, aqui vamos dizer que aqui o povo é o mundo. É o mundo. E aqui dentro é a casa de Deus. É a igreja. Hoje. Mas vamos na história lá aonde isso aconteceu. Aqui o povo está vivendo, tranquilo. Estão casando, estão comendo, estão se divertindo, estão dançando, estão vivendo a vida tranquilo. E quando comete uma falha, eles vêm aqui, ó. Aqui dentro tem um lugar santo onde ficam os sacerdotes, os descendentes de Arão, sabe? Qual era o procedimento aqui? Pedir perdão, é confessar. Confessar. Então, ó, aqui, daqui para cá, é essa parte aqui, né? É a primeira parte. E aqui para cá é onde estão essas casas aqui. É o mundo. Estou vivendo aqui tranquilo. De repente eu cometo um pecado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar aqui dentro. Eu tenho que bater na porta do sacerdote aqui. E aí eu vou ter que falar para o sacerdote qual foi o erro que eu fiz, que eu cometi. Ó, sacerdote, eu vi uma carteira ali, estava precisando de dinheiro, fui lá e roubei. Ó, eu olhei, estava no terraço, olhei para o lado, vi a Betseba lá tomando banho, eu adulterei com ela. São os pecados. O sacerdote, ele vai ouvir, ele não pode questionar a ponto de dizer para o homem, olha, o que você fez não tem perdão, eu não vou fazer o sacrifício. Essa possibilidade não existia. Por mais que o sacerdote desse uma bronca na pessoa, ele teria que fazer o sacrifício. Por quê? Porque isso é a lei. Foi desse jeito que Deus instituiu. Amém? É igual hoje. Hoje nós temos o ECA. É uma lei. É ou não é? É ou não é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Você concorda que uma criança de 17 anos vai fazer 18 amanhã? Se ela não comete crime? Você concorda com isso? Não comete crime. O que ela comete? Infração. Qual o tempo máximo, independentemente do crime, quer dizer, não comete crime, né? Independentemente da infração que esse jovem que vai fazer 18 anos da manhã, é 11 horas da noite, 11 horas e 59 minutos, ainda não tem 18. Ele mata uma pessoa, comete um homicídio. Se ele cometesse homicídio 1 minuto depois, ele teria quantos anos? 18. Aí seria lá julgado, ia pegar lá um tempo de cadeia. Mas ele ainda tem 17 anos. Então ele cometeu uma infração
penal análoga, que eles falam, a um crime. Qual o tempo máximo que essa pessoa vai ficar, não é nem presa, que fala, vai ficar num lugarzinho lá, descansando? Quanto tempo? Quantos anos essa pessoa pode ficar lá? 3 anos. Máximo. Que ela vai ficar num albergue. Por que 3 anos? Porque vamos chamar de pena máxima. Sabia que para um adolescente, quando ela comete crime, ele só pode pagar essa pena aí até os 21 anos. Se deu 21 anos, ele tem que sair de lá. Não pode ficar mais. A pergunta é, você concorda com isso? Matou uma pessoa, nem crime cometeu. Quer dizer, a vida de quem foi assassinado não tem valor nenhum. Mas é a lei. Enquanto a lei não mudar, vai ser assim. Ah, mas meu parente é juiz, vai condenar. Não vai. Ah, o meu pai é o presidente da República, ele vai pagar, ele vai ficar 20 anos preso. Não vai. Porque é lei. Concordando a gente ou... Então, eu trouxe esse exemplo aqui para você entender que essa era a lei. Se a pessoa comete adultério, rouba, mata, ela vai vir aqui conversar com o sacerdote. E o sacerdote vai ouvir. O sacerdote vai pegar um animal, vai matar um animal que não tem nada a ver com isso. E vai pegar o sangue desse animal, vai jogar sobre a pessoa. E a pessoa vai sair daqui completamente sem pecado. Essa era a lei. Só que o animal que era sacrificado, ele não podia ser jogado fora. Ele tinha que ser ingerido. Então, o animal sacrificado tinha que ir para esse altar aqui, ó. Nesse altar aqui, lembra? O fogo não pode se apagar. Esse altar aqui é uma churrasqueira muito grande. E então, esse animal sacrificado que perdoou o pecado da pessoa, que foi sacrificado para perdoar o pecado da pessoa, ele vai ser colocado dentro, em cima desse altar, e vai ser assado, e a pessoa vai ter que comê-lo. E olha, como eu disse a vocês, aqui é o tabernáculo e aqui é o mundo. Eu poderia ter acabado de participar, de ter confessado o meu pecado, o sacerdote ter feito o sacrifício, eu botei o pé aqui e eu cometi outro erro, sabe? Mal botei o pé para cá, eu já fui lá e roubei de novo, sei lá qual foi o pecado, o crime que eu cometi. Era só pegar outro animal e vir aqui. O mesmo procedimento ia acontecer. O sacerdote não ia dizer, mas de novo. Não, ele ia ouvir e ia fazer o sacrifício. E eu ia estar tranquilo, ia estar bem, de novo. Esse era o procedimento. Era dessa forma que funcionava. E isso foi até Jesus. E é por essa razão que Jesus entrou no templo e quebrou tudo e disse, a casa de meu pai não é para isso. Por quê? Porque o templo, ele estava sendo usado só para fazer sacrifícios. O templo não estava mais sendo um local de culto e de adoração a Deus. Por isso Jesus diz, a casa de meu pai é para que seja feita oração. O sacrifício deveria acontecer de forma esporádica. Mas era algo que acontecia constantemente. E as pessoas praticamente eram as mesmas.
Então, o povo de Deus começou a usar a lei em benefício próprio. Começou a usar a lei para benefício próprio. E a gente vê que quem está com o poder na mão usa a lei para beneficiar a eles mesmos. O ser humano é assim. Eu preguei outro dia aqui na igreja que houve uma grande fome em Jerusalém. Uma grande fome. Se eu não me engano, foi numa sexta-feira. E uma mulher disse para outra: olha, hoje a gente vai cozinhar o seu filho e vamos comê-lo. Amanhã a gente cozinha o meu. E aí a gente come. Porque não tinha comida. E aí a mulher cozinhou o filho dela, botou na panela, se alimentaram do filho. E no dia seguinte, aquela que deu a ideia, escondeu o filho dela. Falou: o meu filho não. A mulher gritou para o rei: ô rei, essa mulher aqui me falou assim, 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 a gente fez e agora ela está escondendo o filho dela. Esse é o ser humano. Sabe? Que quer tirar o proveito da situação. Quem veio aqui na sexta-feira, quem é que estava aqui quando eu preguei isso? Pouca gente. Durante a semana, Deus tem dado cada pregação para a gente. Se eu fosse você, dava uma esforçadazinha aí, arrumava o tempinho e vinha. 7 horas da manhã, 9 da manhã e 7 da noite. Então o povo começa a usar a lei em benefício próprio. O povo começa a usar a lei em benefício próprio. E isso chateia, entristece, aborrece a Deus. E pode ter certeza de que esse comportamento do povo não estava agradando a Deus nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Tanto é que ele vai dizer para a gente que não se agrada de sacrifícios. Mas o que ele se agrada é que se obedeça à palavra dele. A gente às vezes critica o Saul quando ele poupa o melhor lá dos midianitas, dos amalequitas, melhor dizendo. E aí o Samuel, quando chega, ele diz: não, eu poupei para sacrificar a Deus. E aí o Samuel diz para ele: mas Deus não gosta de sacrifício. O que Deus gosta é que se obedeça à palavra dele. Tanto é que ele acaba com esse sacrifício, dando a Jesus Cristo, o Filho dele, como um sacrifício apenas, para que eu e você hoje possamos ser representantes de Deus, sem precisar estar derramando sangue de inocente. Então, o que Deus quer com a gente aqui hoje? Que a gente entenda que esse tabernáculo que Deus manda construir, Ele manda construir por conta do amor dele por nós. Que a casa de Deus não é apenas um lugar para cultuar a Deus, mas que a casa de Deus hoje existe para que Deus pudesse estar no nosso meio. E Ele, embora fosse e é um Deus capaz de qualquer coisa, que mora nos céus, onde as ruas são de ouro, Ele não se importou em morar em uma casa de plástico no meio de deserto só para estar próximo do povo dele. E esse é o amor. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus que
excede todas as coisas. No capítulo 12 de Romanos, no capítulo 5 de Romanos, é o capítulo 12, versículo 5, ou é o capítulo 5, versículo 12, deixa eu ver aqui, vai dizer para a gente que Jesus, que até a vinda de Jesus, Deus aceitava sacrifícios de animais. Mas a partir do momento em que Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário, ele foi o último sacrifício. Romanos 5,12. 5,12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Não há quem não tenha cometido pecados. Olha só o versículo seguinte. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, aqui está dizendo que ainda que o ser humano não tivesse cometido um pecado como Adão cometeu, ele pecou. E aqui está dizendo para a gente que o Adão é a figura daquele que havia de vir. É por isso que a Bíblia chama e nós chamamos Jesus Cristo de o segundo Adão. Versículo de número 16. Não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Passa. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Seguinte, pois assim como, já lemos esse, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela desobediência do Adão, todos pecaram. Pela obediência de Jesus Cristo, muitos serão justos. Quer dizer, justo é aquela pessoa que não tem condenação sobre ela. E aí, em Hebreus, capítulo de número 10, deixa eu achar aqui. Hebreus, capítulo de número 10, vai dizer para a gente, versículo 4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Então, Deus ele aceitava, mas o pecado continuava. Como assim, pastor? Ele era coberto. Ele era só encoberto. É como se eu pegar um lençol e jogar em cima dessa caixa. A caixa vai continuar ali. Só que eu não vou estar vendo a caixa. O pecado continuava na vida da pessoa. Mas Deus aceitava aquilo. É isso que está dizendo, que o sangue do bode de touros fazia. Seguinte, pelo que
entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, Jesus, para fazer, Deus, a tua, olha agora, como acima diz: sacrifício e oferta, holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, Deus, a tua. Tiro primeiro, para estabelecer o segundo. Então, o sacrifício de animais, ele foi tirado. Ele não serve mais para nada. Ele não tem mais efeito como perdão ou como qualquer outra coisa. O que prevalece é o sacrifício feito por Jesus. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Versículo seguinte: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feito uma única vez. Oblação, o derramamento de sangue. Oferta, oferenda. Aqui está dizendo que uma única vez, o único sacrifício é o de Jesus. E aí a Bíblia vai mostrar para a gente que por Jesus ter vindo, ele disse para nós o seguinte: olha, eu vou reconciliar você. Foi o que Jesus fez. Lá no capítulo, na primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios 5, 19 diz: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da... Então aqui, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então aquela separação, aquela divisão que aconteceu lá em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados. Reconciliados. Alguém estava muito bem, de repente brigou, e agora vão fazer as pazes, vão ser reconciliados. Então Deus e o ser humano estavam juntos, unidos, tinham comunhão, conversavam, se davam muito bem e se separaram. E essa separação durou muito tempo, e nesse período o Deus, ele até estava ali morando no meio do povo, aceitava o sacrifício de animais, para que não houvesse um distanciamento novamente, porque Deus estava preparando já esse momento para nós. E aqui Deus, com o sacrifício de Jesus Cristo, com o sangue derramado de Jesus, nos reconciliou com o Pai. A primeira carta de João, versículo 7, capítulo 1, versículo 7, vai dizer que o que nos purifica do pecado, é o sangue de Jesus. Então, o sangue derramado na cruz de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A Bíblia vai dizer para a gente que o sangue de Jesus Cristo nos santifica, nos purifica. O sacrifício feito por Jesus nos reconcilia, nos traz de volta para Deus. E agora, aquele altar que a gente viu ali, aquele tabernáculo, aquela casa de Deus, agora não é mais feito com tijolos, ou com plástico, ou com tendas, ou com qualquer tipo de material que pudesse existir nesse mundo. Hoje, o tabernáculo de Deus somos nós. Lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, vai dizer isso para a gente: não sabeis vós
que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, na semana que vem, a gente vai começar a falar, vou dar uma recapitulada nisso, e a gente vai começar a dizer sobre eu e você ser o templo hoje. Eu e você ser o representante legal, instituído por Deus aqui nessa terra. Nós fomos colocados aqui nesse mundo para salvar o mundo, para que haja o confronto entre a ação do diabo e o poder de Deus. Nós somos aqui um instrumento de Deus. Porque se não fosse o cristão, se não fosse a pessoa convertida em Jesus Cristo, não haveria hoje confronto com o inimigo. Só existe esse confronto porque Deus pode morar aqui, nesse mundo, e Ele mora dentro de nós. A Bíblia vai dizer, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então, aquele tabernáculo que a gente viu ali, hoje é você, hoje sou eu. Nós somos hoje o local onde Deus mora. E é através de Deus que as coisas acontecem nesse mundo. Se você não tivesse aceitado a Jesus, entendido, compreendido o sacrifício dele na cruz, Deus não estaria morando aqui nesse mundo. E aí o diabo estaria livre, completamente livre, para aprontar as deles. Então você tem um papel fundamental. Nós temos um papel fundamental nesse mundo. O inimigo não quer que você seja esse instrumento de Deus. Ele não quer que você seja essa moradia de Deus. Ele, Satanás, é que quer morar em você. Tanto é que a Bíblia fala que quando o Espírito Santo entra, os outros saem fora. E aí vai ficar pelo deserto, observando, para ver se você deixa a casa vazia. E se a casa estiver vazia, ele volta e entra. E aí traz os amigozinhos que ele fez lá e traz com ele. Por isso a Bíblia diz, busque a Deus. Mantenha a tua casa sempre cheia. Mantenha-se sempre cheio da presença de Deus. Não deixe um único dia sequer sem buscar a Deus. Porque se você deixar a casa vazia, o inimigo vai entrar. Aí em mim não. Deus falou que entra. E traz com ele mais 7. Então busca a Deus. Se envolva com Deus todos os dias. Seja um instrumento de Deus. Permita Deus te usar. Seja uma pessoa que ore, que se consagre, que leia a Bíblia, mas que também resista ao pecado. E renuncie à tua própria vontade e os teus próprios pensamentos. Porque se não for assim, a gente acaba tropeçando. Seja uma pessoa extremamente de Deus, porque grande é o teu galardão. Amém? Semana que vem